Olá, meu nome é Rafael Oliveira Pita Lopes, sou professor assistente do curso de Enfermagem e Obstetrícia da UFRJ, campus Macaé. Também sou enfermeiro especialista em enfermagem, cardiologia e emergência e sou membro do grupo de pesquisa de concepções, tecnologias para a sistematização da assistência de enfermagem do TECONSAI. E hoje nós estaremos falando especificamente sobre os aspectos introdutórios das teorias de enfermagem, porque as teorias de enfermagem são tão importantes para a prática de cuidado de enfermagem. Próximo slide. Os objetivos dessa aula é determinar o conceito de teoria de enfermagem, então o que é esse bicho de 7 cabeças, que é a teoria de enfermagem, identificar os diferentes níveis dessas teorias, especificar a utilidade das teorias de enfermagem para a prática de enfermagem, identificar a legislação vigente sobre a teoria de enfermagem, determinar quais as teorias podem contribuir para a SAI, para a sistematização da assistência de enfermagem, e por último, exemplificar teorias de enfermagem que podem ajudar no cuidado pediátrico. Então, próximo slide. Antes da gente iniciar, eu gostaria de comunicar que não há nenhum tipo de conflito de interesse nessa apresentação. E vamos iniciar? Próximo slide. Bom, o que é teoria de enfermagem? A teoria de enfermagem é uma conceituação de algum aspecto da realidade. Esse aspecto da realidade ele pode ser inventado ou descoberto, que pertence à enfermagem. Então é a descrição, é a explicação, é a previsão e a prescrição de fenômenos que têm relação com a prática de enfermagem, que tem a ver com a nossa ciência da enfermagem. Então eu construo uma teoria que eu posso descrever um determinado fenômeno específico da prática. Eu posso determinar quais são os locais de trabalho da enfermagem por meio de teoria. Eu posso determinar explicar um determinado fenômeno que acontece na prática. Prescrever ações por meio de teorias de enfermagem. Tá ok? Então, próximo slide. E aí a gente consegue já entender que existem conceitos centrais para a enfermagem, que são os metaparadigmas da enfermagem. Então, a maioria dos autores concordam que os conceitos centrais da nossa profissão é a saúde, a pessoa, ou seja, o indivíduo, o ambiente e a própria enfermagem. Então, as nossas teorias de enfermagem, elas têm como objetivo descrever, explicar, predizer e prescrever fenômenos que têm a ver com esses 4 conceitos principais. E é importante a gente determinar que nesses 4 conceitos nós não falamos de doença. Então, apesar de ser uma característica muito forte da enfermagem brasileira, não é nosso objetivo prescrever e descrever fenômenos nosológicos, ou seja, fenômenos das doenças, mas sim sobre a saúde dos indivíduos. E aí dentro da saúde é claro que a gente compõe elementos da doença, mas a gente precisa desmistificar um pouco esses aspectos da nossa prática. Esses conceitos eles podem ser visualizados e percebidos de acordo com a visão de mundo de cada pessoa. Então eu posso ser um teorista e de acordo com a minha visão de mundo, eu posso descrever, explicar, prescrever e predizer fenômenos de maneiras diferentes, porque a minha maneira de enxergar a vida, a realidade é diferente. Isso tem a ver com as filosofias de enfermagem, as visões de mundo. E essas filosofias, por meio dessas filosofias, a gente constrói os modelos, que são os grandes modelos teóricos. Esses modelos eles têm níveis de abstrações altíssimos, ou seja, são situações que falam sobre o que é o ser humano, o que é a vida, o que é a saúde, o que é a doença. É muito abstrato. Só que o interessante é que esses modelos dão suporte para a construção de grandes teorias, que são teorias mais aplicáveis na prática, mas elas são abstratas ainda, para depois construir teorias de médio e teorias de situação específica. Teorias de médio alcance são teorias práticas, teorias que são mais aplicadas num contexto menor, que tem um número de conceitos inferior. Já as teorias de situações específicas, elas são teorias para práticas específicas, locais, situações, pessoas, grupos humanos específicos. Isso que é interessante, a gente vai ver mais à frente. Próximo slide. Quais são as utilidades das teorias de enfermagem? A gente sempre fica falando assim, teoria de enfermagem, para que serve? A gente tem pouco esse conteúdo na graduação, nos cursos técnicos de enfermagem. Para que serve? As teorias de enfermagem, elas identificam determinados padrões para a prática. Então, são elas que ditam, a enfermagem faz isso, a enfermagem faz aquilo. Isso dá suporte para a construção da legislação vigente.
né? Elas identificam os cenários em que a prática de enfermagem deve ocorrer, as características desses locais, elas identificam processos de enfermagem distintos e tecnologias a serem utilizadas, incluindo parâmetros para a investigação do cliente, títulos dos problemas desses clientes, estratégias para o planejamento, tipos de intervenções, critérios para avaliação dos resultados. Então, só aí a gente já vê que as teorias de enfermagem elas podem dar suporte para a aplicação do processo de enfermagem. Elas dirigem o fornecimento dos serviços de enfermagem, elas servem de base para os sistemas de informação clínica, incluindo a base de dados da admissão, a prescrição de enfermagem. Isso é interessante porque quando a gente fala de sistematização, a gente fala de determinação dos instrumentos da enfermagem. E todo instrumento precisa ser baseado numa teoria de enfermagem, seria um instrumento de enfermagem. Então, isso é um ponto muito importante das teorias. Elas orientam o desenvolvimento dos sistemas de classificação do cliente e dirigem programas de garantia de qualidade. Então, próximo slide. A legislação vigente é a mesma legislação que determina tanto a sistematização quanto o processo de enfermagem, que é a Resolução 358, porque ela deixa claro no seu artigo 3º, o processo de enfermagem deve estar baseado num suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento dos diagnósticos e o planejamento das intervenções ou as intervenções. Então, só aí eu já deixo claro que se eu quero implementar o processo de enfermagem de modo deliberado, de modo sistemático, eu preciso escolher qual é o meu suporte teórico, qual é a teoria que naquele local, que naquela clínica médica, que naquela clínica pediátrica, que naquele ambulatório utiliza como suporte para aquele olhar do enfermeiro, para aquele olhar do técnico e do auxiliar de enfermagem. Próximo. Entendendo esses diferentes níveis de teorias de enfermagem, a gente pode dizer que as teorias podem contribuir mais em determinadas coisas e menos em outras. Então, quando a gente fala das grandes teorias de enfermagem, por exemplo, o modelo de adaptação de Roy, entre outros exemplos, a gente percebe que essas teorias de grande abrangência, muito abstratas, elas podem ajudar muito, dar muito suporte para ser base para o processo de enfermagem, que é justamente determinar como fazer o histórico de enfermagem, quais são os elementos que devem ser avaliados do indivíduo, da saúde, da pessoa e da própria enfermagem. Agora, elas são muito pouco específicas, então elas não ajudam tanto para a determinação de protocolos, de guias básicos, mas elas podem ajudar, de determinado modo, para a implementação da sistematização da assistência de enfermagem. Então, grandes teorias podem ajudar a construção de instrumentos específicos para a prática, de fluxos de serviço, de dimensionamento de pessoal, qual é o objetivo daquela enfermagem para os resultados positivos da saúde. Já as teorias de médio alcance, que são teorias mais práticas, elas já ajudam muito para a determinação de guias e protocolos básicos, porque elas já diminuem a quantidade de conceito, descrevem fenômenos mais específicos e, mais ao passo, não ajuda tanto para a determinação do processo de enfermagem, porque o processo de enfermagem eu preciso avaliar o indivíduo como um todo. Também serve de base para a sistematização, só que com mais limitação, e ajuda, mas não tanto, para situações específicas. Já a teoria de situação específica, ela é ótima porque ela ajuda a entender, explicar, prescrever fenômenos específicos, situações muito específicas da prática. E por aí a gente já consegue ver que é fraca ao ajudar para o processo de enfermagem, para a determinação da sistematização da assistência de enfermagem. Isso é interessante porque o enfermeiro, o gestor de enfermagem, pode utilizar esses diferentes níveis de teoria para situações específicas para garantir a própria sistematização da assistência de enfermagem. Próximo slide. E aí um exemplo de teoria de enfermagem que é muito aplicado ao cuidado pediátrico é a questão da teoria interativa da amamentação, que foi elaborada por uma professora brasileira, professora Cândida, Canissale Primo, e ela estudou o fenômeno da amamentação. Então, quais são as condições, quais são os conceitos, quais são os elementos específicos da amamentação. E aí a gente consegue ver que a amamentação, para ela, é uma interação dinâmica entre a mãe e o filho.
e que esse tempo da amamentação, essa interação é determinada pelo estresse e pelo tempo. Mas não somente por isso. A gente também consegue ver que condições biológicas da mulher, percepção da mulher sobre a própria criança ou sobre ela mesma, a tomada de decisão da mulher sobre amamentar tem interferência na amamentação. O papel de mãe, o espaço para amamentar, os sistemas organizacionais de apoio, proteção e promoção da amamentação, a autoridade familiar e social e a imagem corporal da mulher também tem intervenção. Então, por meio dessa teoria, já foi construído instrumentos que conseguem avaliar por meio de escala qual é o nível da interação da mamãe e do bebê no processo de amamentação. Isso dá um suporte incrível para a equipe de enfermagem garantir que a amamentação ocorra de forma eficaz pelo tempo determinado, né? Então esse é um exemplo de teoria de médio alcance que descreve e prescreve um fenômeno da prática, por exemplo, a amamentação. Próximo. Então, concluindo, a gente percebe que as teorias de enfermagem são capazes de descrever, explicar, prever e prescrever fenômenos da prática de enfermagem. Elas podem contribuir para a sistematização e podem ser e devem ser suporte para o processo de enfermagem. Os diferentes níveis de teoria podem, dadas suas particularidades, favorecer uma prática de enfermagem baseada em evidências e conhecimentos disciplinares. Isso é muito importante a gente entender. Nós precisamos, de uma vez por todas, usar os conhecimentos próprios da enfermagem para as suas atividades, para provar para a sociedade que nós temos um conhecimento específico que gera resultados positivos na saúde das pessoas. Dessa maneira, próximo slide, eu deixo o meu contato. Eu sou um grande interessado e pesquisador em teorias de enfermagem, então quem gostaria de tirar dúvidas ou clarificar mais determinados conceitos, nosso tempo aqui é curto. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês assistindo esse vídeo. Muito obrigado!